Sejam bem-vindos ao Pode Construir, o podcast da construção civil, onde eu e o Lucas trazemos um podcast totalmente diferente para vocês, com arquitetura, engenharia, empreendedorismo. E hoje nós temos uma convidada mais que especial, é a Daniela Torres, arquiteta, esposa do Macedo, mãe da Marininha, além de empreendedora, é mãe de família, e que nós temos uma história mais que especial com ela. Seja bem-vinda, Dani. Obrigada. É um prazer ter você aqui conosco no Pode Construir. Eu poderia ter trazido um Macedão, viu, pra esse Pode Construir, ué. Da próxima vez vamos colocar aqui. Será que ele vem, Dani? Ele vem. Se você estiver disposto a escutar ele. As histórias dele, né? As histórias, porque ele tem uma história muito grande na construção, sim, né? Mas a história do Macedo é de inspiração. Eu falo que o Macedo ele é uma inspiração para nós. É. Tá? Seja bem-vindo, é uma honra. Obrigada. Ter você aqui, tá? A Dani, assim, eu acho que vai rolar muita história aqui, mas a Dani foi uma das únicas que não fechou a porta pra gente no nosso início, né? Não, eu vou contar pra eles, como é que a gente conheceu a Dani. Acho que eu vou contar antes da Dani contar sobre ela. Gente, ó, só pra vocês terem ideia. Quando nós começamos a Rio Construção, lá no comecinho mesmo, quando a gente estava no coworking, né? E a gente foi fazer as ações. O que a gente tinha que fazer para poder entrar no mercado? Porque eu e o Lucas trabalhávamos em outras construtoras, não tínhamos a nossa, né? E aí eu fiz uma lista de mais ou menos uns 10 arquitetos que eu iria entrar em contato para poder apresentar o nosso trabalho, o nosso modelo, o que a gente ia fazer no mercado, que a gente estava entrando. E, acreditem se quiserem, apenas um arquiteto quis escutar a gente, saber do nosso trabalho, entender, escutar. Não era nem contratar, só escutar. Gente, o simples fato de escutar. E essa arquiteta foi a Dani. E todos os outros bateram a porta, né, na nossa cara. E só para consolar vocês, tá? Todos esses que bateram a porta já vieram atrás de mim e do Lucas para trabalhar conosco. Então, assim, a nossa gratidão com a Dani, com você, Dani, ela é, assim, eterna. Porque você deu aquela mão que todo mundo sonha um dia. Né? Quando ninguém acreditava, eu falo, vira hoje na Rio, né? Às vezes chega investidor na Rio, não, eu quero investir, papapá. Hoje é muito fácil a pessoa vir aqui e acreditar em nós. Agora, acreditar em nós. Quando você não é nada? Quando você ainda não tinha uma obra entregue, e assim, não tinha nada entregue. A gente acaba sofrendo assim, recebendo muito assédio de vários fornecedores, de vários prestadores de serviço, né? E assim, é até difícil, eu entendo as pessoas que às vezes não conseguiram receber vocês, porque é difícil às vezes na nossa rotina filtrar, né, o que a gente recebe, o que a gente não recebe, né? Então assim, eu acho que foi realmente um propósito mesmo, né, porque não é sempre que a gente consegue realmente atender todo mundo, porque o assédio é realmente muito grande por gente do Brasil inteiro, né? Às vezes a pessoa faz esquadria lá na Bahia e aí procurar a gente que quer trabalhar nas nossas obras aqui. E a gente entende que às vezes não é nem assim, a pessoa é uma pessoa ruim, por isso que ela não quis nos ouvir. Tanto que eu e o Lucas hoje, na nossa correria, na nossa rotina, é difícil também a gente receber todo mundo. É difícil. Né? Muitas vezes, por exemplo, eu e o Lucas não conseguem atender diretamente uma pessoa. Vamos supor, eu sou engenheiro e eu quero trabalhar com vocês. Então, às vezes eu não posso atender, mas tem uma pessoa na equipe que pode atender, receber o currículo, entender? Mas assim, gratidão, né, por ter escutado a gente, né, por ter acreditado no nosso trabalho ainda lá no comecinho, então a gente nunca vai esquecer disso. 4 anos isso, né? Uns 4 anos. Uns 4, 5, carro vai para 7, mas são uns 5 anos. Uns 5 anos, né? Já tem uns 5 anos já. Muito rápido. E quem é a Dani? Quem é a Daniela Torres? Para nós, né, é uma referência, né, uma das maiores arquitetas do nosso estado, mas de você, quem é a Daniela Torres? É difícil falar da gente, né? É difícil. Mas e assim, se você não contar tudo, não conta o resto. Se ela não souber falar quem é ela, nós fala pra vocês. E assim, é difícil falar da gente, assim, porque principalmente eu que às vezes estou na rede social, que me comunico com o meu público através da rede social, às vezes as pessoas acham que aquele recorte, né, da nossa vida que eles veem ali é realmente, nossa vida é resumida naquilo ali, né? Sim. E ela realmente é muito mais do que isso, né? Eu sou mineira de Unai, né? Morei lá e vivi lá até eu sair de casa para fazer a faculdade, né? Então, eu me mudei de casa com 17 anos para Anápolis, fiz a faculdade na UEG, na Universidade Estadual de Goiás, né? Sobrevivi à universidade pública, né? E
Depois disso, quando eu terminei a faculdade, a minha irmã, que mora em Brasília, na época, gente, isso nem existe hoje em dia mais, ela viu um anúncio de classificados anunciando uma vaga para arquiteta em Brasília e mandou o recorte para mim, né? Tem uma vaga assim, manda seu currículo. Aí eu mandei meu currículo, que realmente... Mandou nada, mandou, deve ter mandado por e-mail na época, né? Não sei. Mandou por fax. Com fax, certeza. Gente, isso foi em 2005? Nossa, tempo. 2005. Isso, 2005, isso. Foi quando eu terminei a faculdade, né? E assim, eu amava Anápolis, né? Porque eu nasci, fui criada numa cidade muito pequena, né? Em Unai, na época, 60, 70 mil habitantes. Então, eu tinha muito medo de grandes centros, né? E Anápolis também é uma cidade relativamente pequena, maior do que Unai, mas é pequena, 230 mil habitantes na época, menos de 300, né? Então, eu tinha muito medo dos grandes centros. Eu tinha medo de Belo Horizonte, eu tinha medo de Brasília. E eu não tinha experiência nenhuma, que eu passei a faculdade toda sem fazer estágio, por excesso de insegurança, né? Eu não quis, eu tinha medo de errar, tinha medo de não conseguir corresponder à confiança, né, dos profissionais. Então, eu passei a faculdade inteira sem fazer estágio, salvo um estágio que eu fiz na loja de material de construção, que eu limpava as prateleiras de mercadoria, a única coisa que eu fazia. Mas, enfim, acabou que eu fui conhecendo alguns materiais, mas eu só limpava as prateleiras. Aí a minha irmã mandou esse anúncio, eu mandei meu currículo, fui em Brasília, fiz entrevista e, por azar, na época, né, eu passei, fui selecionada, né? E eu fiquei arrasada, porque eu não queria mudar para Brasília. Eu fiquei arrasada. Eu fui selecionada. Eu estava em Anápolis. Eu fui selecionada para trabalhar na Marelli, que é uma empresa de móveis corporativos, né? Eu ia trabalhar com projeto de layouts, eles atendiam ministérios, Polícia Federal, então eram grandes layouts, né? De grandes escritórios, né? E na primeira semana de trabalho, eles já me mandaram para a fábrica da Marelli, em Caxias do Sul, para fazer treinamento. Tava muito frio e eu chorava muito. Onde eu vim parar, Senhor Jesus? Muito, eu chorava, eu fiquei doente de tanto que eu chorei. Sabe, assim, sabe quando você fica congestionada, gripada? De tanto que eu chorei, porque eu não queria estar ali. Eu não queria ir para Brasília, eu não queria, né? E eu passei sem querer na entrevista, né? E assim, não que eu não tenha me dedicado para passar, mas sabe quando é aquilo que você quer para você? Mas, enfim, fiquei trabalhando mais ou menos 1 ano e meio em Brasília, né? E você ser pobre em Brasília, andar de ônibus, pegar chuva, ônibus velho, ônibus lotado. Tinha dia que eu ia sentada no motor do ônibus, porque não tinha lugar, o ônibus quebrava, parava no meio da chuva. Então, assim, não é fácil. E pra quem não sabe, por exemplo, Brasília, se você tem que entrar no emprego 8 da manhã, você tem que sair de casa 6 da manhã. Eu morava no Guará, numa cidade satélite, e trabalhava, acho que era... Você morava com a sua irmã? Não, morava com meu irmão. Minha irmã também morava no Guará, só que não era juntos, né? E eu trabalhava na Asa Sul, eu acho que era 204 Sul, 402 Sul, alguma coisa assim, não lembro direito. E eu ia de ônibus do Guará pra lá, né? Então, assim, eu fiquei 1 ano e meio lá querendo ir embora. Vendas? Não fazia vendas, eu Layout. fazia projeto. Entendi. Fazia projeto pros vendedores, eu não fazia venda, eu não atendia cliente. Já com projeto? Sim, projeto de layout. Sim, de layout, para fazer aqueles escritórios abertos, integrados, sabe? Porque, assim, lá o foco da empresa era muito licitação, né? Então, o atendimento dos consultores era via esse processo licitatório. Era muito pouco cliente pequeno, era sempre clientes grandes, né? Licitações, né? Então, fiquei lá 1 ano e meio, querendo ir embora, assim, todos os dias, né? Fiz grandes amizades. Mas você queria ir pra Anápolis, não pra Unai. Você queria voltar pra Anápolis. Não, eu queria voltar pra Anápolis, né? Anápolis já virou, assim, o seu habitat. Eu gostava. Passei 5 anos lá, né? Criei laços, amizades, gostava da cidade, gostava do clima, gostava de tudo. Aí, o meu primo, ele era estagiário da Porto Belo Shop em Anápolis. Estagiário de arquitetura. Estagiário de arquitetura. Na verdade, acho que nem era arquitetura, acho que era design de interiores que ele fazia. Sim. Mas ele era estagiário da Porto Belo Shop de Anápolis e ele me falou que ia ter uma vaga para vendedora lá. Aí, mais uma vez, mandei o currículo, fiz a entrevista e passei. Né? Foram as 2 entrevistas de trabalho que eu fiz na vida e as 2 entrevistas eu passei. Né? Aí lá vai eu fazer toda a mudança. Agora feliz da vida. Feliz da vida. Peguei minha rescisão. Dei entrada no meu primeiro carro, que foi um Ford Ka, aquele que parecia uma fraldinha, Aquele mais antiguinho, sim, né? Sim. Meu primeiro carro, dei entrada, fui toda feliz para Anápolis, né?
aluguei uma kitnet e fui ser vendedora da Porto Belo Shop. Aí, mais uma vez, na primeira semana de trabalho, eles me mandaram para a fábrica, fui conhecer todo o processo e tal, né? Fiquei 3 meses como vendedora da Porto Belo Shop em Anápolis. E lá era uma equipe pequena, era um estúdio, era uma loja que era vinculada à loja de Goiânia, todo administrativo, o pedido era feito por lá. A gente tinha uma equipe enxuta, que era uma gerente, uma vendedora, um estagiário e uma serviços gerais, né? Éramos 4 na equipe. Aí a gerente era irmã do Paulo, que é o dono da loja. E ela morava em Goiânia e voltava de Anápolis todo dia, tipo Porto Paraíso aqui, sabe? Pertinho assim. Mas é desgastante você ir voltar todo dia, né? E ela queria muito ir embora. Ela tinha fazenda, ela tinha que viajar para cuidar dessas fazendas dela. Então era puxado para ela, né? Aí a Mônica falou, não, Daniela. A Mônica não, a Maria Angélica. Não, Daniela, eu vou embora para Goiânia, vou falar com o Paulo, vou falar com a Mônica, que você dá conta e você vai ser gerente da loja. Né? E isso aconteceu. Com 3 meses que eu estava trabalhando na loja, ela voltou para Goiânia e eu fiquei como como gerente da Porto Belo Shop de Anápolis. E ali eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio, né? Nesse meio tempo, eu fiz um concurso público, né? Porque como a minha família é praticamente toda de funcionário público, então eu tinha aquela crença que eu só teria sucesso se você tivesse estabilidade financeira. É isso, se eu fosse funcionária pública, né? Então, por mais que eu ganhasse bem para minha idade, bem para minha experiência na Porto Belo, porque se engana quem acha que trabalhar na área de vendas não tem retorno financeiro, tem muito retorno financeiro, porque a gente trabalha com valores altos, né? Então é comissionado, então acaba que você tem um bom retorno financeiro trabalhando com vendas. E além de tudo, foi a sua base para hoje você conseguir atender tão bem seus clientes, para você se vender. Sim, a gente aprende a se comunicar. Como gerente, eu aprendi principalmente a gerenciar conflitos, né? Porque piso não chegava, piso atrasava, piso quebrava, piso faltava, piso sobrava, aprende, né? Sabe? Então, assim, tinha erros, né? Então, às vezes o cliente chegava lá, assim, cuspindo marimbondo e eu tinha que contornar aquilo, porque eu era gerente, eu tinha que responder pela loja, entendeu? Então, isso me ajudou demais a me amadurecer, a entender, a contornar essas situações. Aí, nesse meio tempo, eu fiz uma prova de concurso para a prefeitura de Unai. E passei. E fiquei lá, passada, né? E continuando trabalhando. Essa eu não sabia. Né? Eu também não. Eu sabia que você trabalhou na prefeitura aqui, agora lá não. Lá eu trabalhei, né? Aí, passei no concurso lá. Rapaz! Né? Aí, nesse nesse meio tempo... Né, eu conheci o meu esposo, que hoje é meu esposo lá em Anápolis. Já entendi. Isso. Ele foi a um casamento em Anápolis, né? E nesse final de semana que ele estava lá, eu conheci ele, entendeu? Aí a gente começou a namorar, né? Aí me chamaram para tomar posse no concurso em Unai. Eu falei, não, aqui em Anápolis eu não vou ficar muito tempo, né? Porque o meu namorado, meu noivo, tá lá em Palmas e ele tem empresa lá, tem vida consolidada lá, ele não vai vir para cá, eu que vou ter que ir para lá. Então, como Palmas é muito distante, né, da cidade dos meus pais, eu estou mais de 1.000 quilômetros deles, eu falei, não, eu vou para Unai, vou assumir esse concurso, vou passar esse tempo a mais perto dos meus pais e quando der certo eu vou para Palmas. E nisso eu fui para Unai, trabalhei na prefeitura, né? Aí lá eu trabalhava com projetos de escolas, projeto de reforma, projeto de praça e com aprovação, né? Então lá era 2 arquitetas, mais um engenheiro, mais técnico, sabe? Então a gente fazia meio de tudo, né? E eu querendo vir para Palmas, né? E aí a logística ficou muito mais difícil. Porque eu em Anápolis estava pertinho de Goiânia, tinha um avião, tinha ônibus, tinha ônibus para vir para Palmas, né? Agora Unai eu tinha que andar 170 quilômetros para pegar um avião. Ou então para pegar um ônibus para vir aqui para Palmas, né? E começou a dificultar muito a nossa logística. Aí surgiu uma oportunidade de eu fazer uma prova seletiva para trabalhar na prefeitura daqui, né? Era contrato. Era contrato. Isso, mas teve uma seleção, teve prova, teve entrevista, teve análise de currículo. Não foi um cargo de indicação, sabe? Sim. Foi realmente um processo seletivo. E o Macedo, eu sempre vinha para cá por causa dele, nem toda vez que eu vinha aqui, eu ia lá na Porto Belo Shop e batia lá e pedia pro dono da loja, na época que não é o mesmo hoje, né? Pedia emprego. Quero vir para cá, eu tenho experiência, eu fiz isso, fiz aquilo. Ele, não, deixa o currículo aí. Ele me cozinha em banho-maria e nunca me contratou. Nunca.
né? Aí eu passei na seleção, vim pra cá, vim de mudança, né? Eu morava sozinha, né? A gente só foi morar junto depois que vocês casaram. Não, eu morava sozinha e o Macedo me ajudava muito. Ele me ajudou a mobiliar a casa, ele me ajudava pagando meu aluguel, porque eu recebia pouco na prefeitura. Sim. Né? Então ele sempre foi muito parceiro, ele me ajudou muito financeiramente no meu começo. Por mais que a gente não morasse juntos, ele assumiu parte das minhas despesas para eu conseguir ficar aqui, entendeu? Né? Então eu fiquei na prefeitura. Não, e isso que você fez, gente, é uma coisa muito sábia, né? Porque hoje em dia as pessoas elas banalizaram o relacionamento. Então você falou, não, eu vou ficar no meu cantinho até a gente se casar e ficar junto. E não é isso que a gente vê hoje mais, né? As pessoas elas acham que qualquer motivo é motivo para morar junto. Pra morar junto, e isso né? perde o respeito, querendo ou não. Aí o meu esposo, ele tinha um lote e um projeto inicial para construir uma casa lá na Orla, né? Aí a gente alterou esse projeto, refiz esse projeto e tudo. Aí falou assim, vamos construir na casa, o dia que a casa ficar pronta, a gente casa, né? Então, a casa ficou pronta, tipo assim, terminou a casa, aí a gente marcou o casamento para 3 meses depois. Entendeu? É o homem de palavra. Quem tava mais apaixonado, Dani? Você ou o Macedo? Eu acho que era ele, sabe por quê? É mesmo? Certeza. Porque ele veio de longe. você conhece. Não, deixa eu falar. Você Conhece o Macedo. Sim. Você sabe o jeito que ele é corrido. Você sabe Sim. qual que é o ritmo que ele é de sem vida tempo, dele. O quanto ele é workaholic. Eu trabalhava numa loja em Anápolis, né? Então, eu trabalhava sábado. Né? Então, para eu sair de Anápolis sábado, depois do expediente, e estar lá segunda-feira cedo, eu ficava quase nada aqui. Né? Então, ele ia muito mais lá me ver do que eu vinha para cá. Então, assim, a cada 15 dias ele ia para lá. Eu só vinha para cá quando era feriado. Ele ia muito mais para lá. E ele sempre teve comércio, né? Então, para quem tem comércio, não é fácil sair. Ele sempre teve comércio, ele sempre teve as obras dele, sabe? Ele saía sexta-feira à noite, viajava a noite toda de ônibus. Pra estar lá com você um pedacinho do sábado. Pra estar lá sábado. Faz uma pessoa mudar de lugar, essa paixão é dinheiro, uma das duas coisas, né? E o Macedão, aí você veio pra cá. Na hora que fez a casa, aí você mudou de vez. Não, ela já estava na prefeitura. Já tinha mudado, porque eu consegui um emprego na prefeitura. Quanto tempo mais ou menos você estava na prefeitura e você casou? Eu mudei para Palmas em abril de 2011 e eu casei em dezembro. Nossa, boa de data. Em dezembro de 2022. 2012. 2012. Em dezembro de 2012. Então foi rápido. 1 ano e meio. Um Foi ano rápido. e 8 meses depois, sabe? Antes de eu mudar pra cá, a casa já estava em construção. Porque a casa é grande, a gente chegou aí nessa casa. Então, eu, assim, na verdade, fui. A casa já estava em construção, né? A casa era grande e não tinha dinheiro pra fazer a casa rápido também, né? E foi fazendo devagarzinho. aos poucos. Aí você ficou quanto tempo na prefeitura? Esse tempo, aí em dezembro de 2002, Você fazia o que na prefeitura? eu trabalhava na análise e aprovação de projetos. Sabe? Trabalhava na análise e aprovação de projetos. Aí, em dezembro, aí teve eleições, né? Em 2012. E houve a troca do prefeito, né? E eu acho que é de praxe toda vez que troca o prefeito, vira o ano, troca o prefeito, todos os contratos são rescindidos automaticamente, né? Então, eu casei em 14 de dezembro de 2012 e dia 31 de dezembro, 16 dias depois, eu estava demitida e desempregada, né? E foi assim, o caos, né? Porque eu ainda tinha muito aquela crença limitante que só eu precisava o serviço público que ia te trazer. Eu precisava de um fixo, precisava de uma estabilidade. De estabilidade, né? Nesse meio tempo eu fiz concurso para a Caixa Econômica Federal. Eu passei em... Dani, você era concurseira. Eu passei em 3º lugar, mas nunca chamaram nem o 1º lugar. Ah, entendi. Nem passou, a gente mas não foi a gente fez comissão, fez processo, tananã. Nunca chamaram nem o 1º lugar. Acho que muito tempo depois, na verdade, acho que chamaram o 1º. Nem lembro mais dessa história. Né? Fiz concurso da Polícia Civil, para ser perita da Polícia Civil. Aí esse eu não passei por muito pouco. Eu tive um problema no olho. Para quem não sabe, eu sou muito míope. Eu tenho 10 graus de miopia em cada olho. Então, eu tive um problema no olho. Acho que de tanto estudar, estourou uma veinha no meu olho. Meu olho ficou todo vermelho, todo como se fosse um calo de sangue. Não lembro direito o que é. Então, eu não consegui fazer a prova direito no outro dia. E eu acabei não passando, né? Mas, assim, quando eu estava na prefeitura, eu já comecei a fazer alguns projetinhos. Você já começou a se relacionar, conhecer as pessoas da cidade? Não, eu sempre tive, como assim, o meu esposo ele veio pra cá há muito tempo, ele é um dos
pioneiros aqui, né? Então, eu sempre achei, não, eu vou chegar lá, vou ser esposa do Macedo e vou arrasar, né? Então, o Macedo conhece muita gente, mas nunca foi assim. Eu nunca atendi um cliente que ele... Que veio dele. Engraçado, né? Que tivesse vindo através dele, né? E hoje até brinco com ele, né? Onde ele chega, hoje as pessoas falam assim, é o marido da Daniela. Sei que é o Macedo, marido da Dani, eu sigo a sua esposa, não sei o quê. Esses dias ele foi no... Eu achei que ia ter vantagem, eu sei que tá tendo, meu filho. Esses dias acho que ele foi no Procon, alguma coisa assim, atendente do Procon, falou pra ele, eu te conheço, você é o esposo da Dani Arquiteta. Seu Instagram é muito pouco, vai ver. Né? Então, assim, aí nesse meio tempo na prefeitura, eu já comecei a trabalhar com projetos, né? Eu tinha uma sociedade com a Louise, né? Que, inclusive, o casamento que o Macedo foi em Anápolis era o casamento dela com o Rodrigo, né? O Rodrigo é muito amigo do Macedo, né? Então, a gente começou a ter esse vínculo, a gente começou a fazer alguns projetos juntos. Ela trabalhava na prefeitura também, não? Não. Você conheceu ela através da amizade do Macedo, Rodrigo, com o Macedo. Com o Rodrigo, isso. Entendi. Né? A gente começou a fazer alguns projetos juntos, né? A gente abriu um escritório, o Macedo, na época, tinha uma loja de material de construção, ele cedeu uma salinha pra gente, construiu a salinha pra gente. A gente não tinha grana pra nada, a gente usava a internet dele, usava a energia dele. Tipo assim, ele ajudou a gente pra caramba, sabe? Ele ajudou muito, 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 muito. Você sentiu medo, assim, desse início, assim, de empreender? Porque não era seu plano. Teoricamente, empreender não era seu plano. Na verdade, eu nunca senti medo porque eu nunca planejei nada. As coisas foram meio que acontecendo, sabe? Igual tudo na minha vida. Eu não sou a pessoa do planejamento, eu sou a pessoa da execução. Né? Então, eu vejo uma situação, eu já vou lá e faço a ação sem planejar. Né? Você só reage, eu pronto. Eu só reajo, entendeu? Então, não é questão, tive medo. Eu não tive opção, porque eu não tive opção, porque eu fui despedida. Entendeu? Não foi uma coisa que eu planejei, eu vou sair, vou empreender. Não, eu fui demitida. Vou ficar um tempo aqui na prefeitura, depois eu... Não. Eu fui demitida, né? E uma pessoa que é demitida de um serviço público, ela não tem fundo de garantia. Não é fundo de garantia, Ela tem aceito. Tem reverbas rescisórias. Sim, entendeu? Então, assim, eu tinha acabado de casar, eu tava com dívida do casamento, eu tava com dívida de coisa que eu comprei pra casa, desde prato, essas coisas, entendeu? Que eu comprei, né? Quem tá sonhando com casa, compra. Entendeu? Isso, então, não tem jeito. Eu fiquei com essas contas, não era dívida, com essas contas, com esses compromissos do casamento, sabe? Então, assim, foi um baque muito grande. Eu até cogitei a voltar, mas eu nunca gostei desse negócio de pedir nada pra ninguém, sabe? Eu não gosto de pedir nada pra ninguém, eu não gosto de passar pires pra ninguém, entendeu? Então, eu tinha muito orgulho de dizer que eu tava ali porque eu fiz uma prova, porque eu tive um mérito. Eu nunca gostei de pedir nada pra ninguém. De falar assim, me volta aqui, eu quero o meu cargo de novo, me ajuda. Me ajuda, né? Não. Nem me mandou embora, mandou, né? Alguns colegas foram recontratados e eu acabei não indo atrás para que isso acontecesse, né? Aí, o meu esposo me ajudou nesse período, né? Eu fiquei dedicando só com a Louise no escritório, né? E em 2015, eu engravidei da Marina, né? Já no início de 2015, dia 2 de janeiro, eu já sabia que eu estava grávida da Marina, né? E aquilo tudo, falei assim, agora vai ser uma nova fase na minha vida, né? Eu não tenho rede de apoio nenhuma aqui, eu não tenho ninguém aqui, eu sou sozinha aqui. Como é que vai ser eu com a filha? Tudo muda, né? Não tem jeito. Eu vou querer... E nem sabia que mudava do tanto que muda, né? Na verdade. Não, nem até tinha ter, noção. até e, assim, ter. Aí eu falei assim, eu vou querer trabalhar, né? O quanto a minha decisão pessoal vai interferir na vida de outra pessoa, né? Aí foi na hora que eu chamei a Louise e falei assim, olha, eu vou trabalhar sozinha, porque eu quero ter liberdade e tempo para escolher o que eu quero fazer da minha vida depois que a Marina nascer. Eu não quero voltar porque eu preciso te ajudar, eu não quero voltar porque eu tenho. Eu quero voltar porque meu coração tá sentindo. Até porque você tinha que curtir aquele momento, né? Sim. Aquele momento de mãe. Eu não sabia se eu ia conseguir uma babá, eu não sabia de nada. E eu não queria prejudicar outra pessoa, digamos assim. Não queria ser responsável, não queria ser cobrada também, né? Aí nisso a gente separou a sociedade, né? E como isso partiu de mim, eu me senti meio que culpada nesse processo. Eu falei, não, então faz o seguinte, fica com todos os nossos clientes em andamento. A gente encerra o vínculo desse jeito, fica com todos os clientes em andamento. Eu fiquei com um cliente, que foi o Dr. Erasmo, lá do Cardio Center, porque ele já é um amigo pessoal do Macedo há muito tempo, a gente já tinha um vínculo, eu fiquei com ele, finalizando uma ampliaçãozinha que a gente estava fazendo lá no Cardio Center, e eu fiquei 0 clientes, né? Zero clientes. E aí a Marina já tinha nascido? Não, eu tava grávida de 3 meses, 4 meses, por aí.
Imagina a cabeça, né? Aí nisso eu voltei o escritório para casa, até para eu ter mais essa logística, né? Fiz uma reforma lá, o lugar onde era a janela, abri uma porta para ter acesso por fora, tudo. E mudei o escritório para nossa casa lá na Orla. Eu cheguei aí nesse escritório. Foi. Fui. Quando? Ah, não, durante a Rio. Não tem como. Claro que eu fui nesse escritório. Foi. Claro que eu fui. Entendi. Foi. Só que a Dani não morava nessa casa mais. A Dani já não isso. estava nessa casa já tinha mais. saído Era da só o casa, eu fiquei no escritório. dela. Eu lembro que uma vez eu fui lá, eu tava grávida da Helena quando eu fui. Não, quando a gente se conheceu, ainda tava lá. Né? Bacana. E aí? Aí o Macedo, ele trabalha com obras de máquinas pesadas, né? Escavadeira e tananã. E ele estava fazendo a escavação do Imperador do Lago, né? Fazendo no subsolo a escavação lá. E conheci o Renner, o engenheiro, já tinha um relacionamento com ele. Aí ele falou assim, por que você não pede pro Renner a lista, né, dos clientes, dos cooperados lá do Imperador do Lago e entra em contato com eles para tentar pegar algum projeto? Né? E nisso eu fiz. De interiores, para fazer. De interiores. Fazer reforma de interiores. De interiores, né? Isso, ó, gente. Até uma coisa que estava aqui no nosso. Olha como é que começou tudo. Né? Aí eu falei com a Vanessa, um casal, né, de engenheiros. Era o quê? Quando vocês chamam isso? Era interiores e arquitetura também? Tudo. Interiores, arquitetura, casinha do cachorro, tudo que aparecesse. Meu amigo, quando você tá começando, você não fala não pra seu ninguém. Até passarinho. Até túmulo de cemitério, tá projetando. Você faz, entendeu? Então não tem muito isso. Eu faço aquilo, né? Então, assim, aí o Marcelo me deu essa ideia. Aí eu conversei com o Renner e com a Vanessa, né? Eles me passaram a lista e eu entrei em contato com todos eles. Mandei e-mail para todos eles, né? E de todos esses... Desculpa te interromper, ele é muito bom de sugestão, assim, né? Sim, ele é. Ele tem um feeling, ele tem um feeling... É visão, é questão de visão. Ele é visionário. Ele é muito isso. Visionário. Né? Aí de todo mundo lá, são 40 andares, são acho que 80 apartamentos. 4 fecharam comigo. Não, 10%. 5%. 5%. Lá são 40 pavimentos, mas eu não sei se são 40 de apartamentos, mas assim, aproximadamente 5% fecharam comigo. Né? E você já ficou felizona, claro, já fiquei né? assim. Já te deu 5 projetos. Sim. Tá doido. Né? E eu lembro como se fosse hoje, né? Eu grávida, com a pasta cheia da lista, né? Dos contatos e tudo. E tava tendo aqueles eventos do Ironi, lá na catedral. Né? Aquelas cura e libertação. Isso, né? Aí eu fui todos os dias, levava a pasta e pedia para abençoar os clientes, para abençoar minha filha. Eu levava todos os dias. Né? Então eu fiz toda a campanha em cima disso daí. Emoção, gente. Até eu sou meio racional, tô aqui emocionado. Porque o início de todo mundo, né? Porque todo mundo, né, às vezes, vê hoje o seu ele palco, vê só o palco e não pensa o que você passou. E ele sabe que o início teve essas dificuldades. Então eu levava aquela pasta que tinha todos os contatos de todo mundo. Sabe? Eu levava ela para a catedral, né? Para realmente pedir entregar para Deus. Entregar para Deus, sabe? Aí 4 pessoas fecharam comigo, né? Eu fiz 4 projetos no Imperador do Lago. Foram os primeiros projetos que eu fiz sozinha de alto padrão. Sim. Né? De alto padrão, que eu tinha, assim, dos melhores apartamentos de Palmas. Né? E na época eu trabalhava sozinha, não tinha estagiário, tudo estava começando. Né? E eu nunca soube fazer renderização. Na época da minha faculdade isso existia de forma muito tímida. Né? Era muito pouco lá atrás e agora, na época que eu estava trabalhando, ainda estava assim, meio que começando. Tanto é que os primeiros projetos de interiores que eu fiz, até com a Louise e tudo, a gente fez apartamento decorado e tudo, a gente fazia tudo só com vista. Não tinha 3D, não tinha nem SketchUp, a gente não fazia tudo, apresentava interiores só de vista, né? Aí eu entreguei um projeto para uma cliente, vou até falar o nome dela aqui, que ela fala comigo até hoje no WhatsApp, inclusive ela elogiou minha pele esses dias, a Aline. Ela não tem noção, tanto que ela me ajudou. A Aline reclamou comigo, né, que ela não queria as imagens daquele jeito, sem renderização. Que ela queria as imagens renderizadas. Que massa. Né? E assim, eu tinha fechado os projetos num valor enxuto. Porque quando você está começando, querendo ou não, para a pessoa confiar em você, você tem que enxugar o orçamento. E outra coisa, você precisava de cliente, você precisava de portfólio, você precisava de gente falando de você, entendeu? Indicando. Então, assim, eu não tinha de onde tirar dinheiro para fazer essas imagens, mas ela reclamou comigo, falou assim, não, assim, eu não quero assim. Ela, olha, fulano entrega assim, você, né, eu não quero assim.
Aí fui eu, né, atrás de uma pessoa para fazer os renders para mim. Porque, por mais que não ia dar tempo de eu aprender, eu não tinha uma máquina que comportaria isso. Que comportaria o programa. Então, foi por causa da reclamação que a Aline fez para mim que instalou, você falou, que preciso instalou. melhorar. Exigentes, eu falo isso, Dani. Ele faz a gente melhorar. Hoje, a mistura, lógico, das cabeçadas que a gente leva. E isso é uma delas, o desafio, pô, preciso da imagem, Dani. Eu não aceito isso aqui desse jeito. Né? Você vai ter que se reinventar e dar. Sim, aí eu fui atrás de fazer. Aí como eu fiz pra ela, eu tive que fazer pros outros 3. Entendeu? Rodou, tá no isso me ajudou muito, né? Porque eu já tinha um portfólio para poder divulgar. Né? Que foi quando o meu Instagram lá atrás, se você olhar, tem várias imagens que não são renderizadas. Eu sempre tive muito capricho, apesar de não ser renderizadas. Eu colocava decoração, eu colocava textura, eu colocava tudo, a pessoa na minha cabeça conseguiria entender aquilo ali. Né? Mas foi quando eu comecei a realmente ter um portfólio de imagens legais, porque eu também procurei uma pessoa boa para fazer isso, né? Que era o Redson na época, imagens legais para poder ter o portfólio. É mais difícil também, né, Dani? Acessar essa imagem. E na época, não se divulgava muito o trabalho nas redes sociais, porque tinha muito aquela crença de que eu vou divulgar um projeto e eu vou ser copiada. Entendeu? Então não se divulgava o projeto. Até mesmo o cliente deve que ele não curtia muito isso daí. Eu acho que nem tanto pelo cliente, acho que mais pelo arquiteto mesmo, sabe? Mais pelo profissional. Então, eu vou ser copiada, eu vou ser copiada. Aí é a hora... Aí é a hora que entra a Carol Cantelli na minha vida, né? Que ela sempre veio quebrando esse paradigma desse egoísmo que é muito típico da nossa classe, sabe? Dessa rixa, dessa rivalidade, que é muito típico da nossa classe. Então ela veio quebrando isso, né? E criou realmente uma nova geração de profissionais que compartilham conhecimento, que compartilham seus trabalhos, né? Então, foi aí que ela entrou na minha vida e que realmente me ajudou pra caramba, sabe? Que eu comecei a me comunicar. Porque quanto mais você publicou e mostrou seu trabalho, mais cliente veio atrás de você. Porque ele pôde conhecer, ele ter o gostinho do que você entrega. Por exemplo, uma cliente que acabou de fechar com você, né, cliente nossa, ela mandou assim, me enviou assim um videozinho que a gente publicou do apartamento do Guilherme e da Cris. Falou assim, Bruna do céu, o que é isso aqui, hein? Que perfeição. Então, assim, ela viu aquilo ali e ela falou, nossa, eu tenho certeza. Ela falou, nossa, eu tenho certeza que eu fiz a melhor escolha para minha casa. Entendeu? Então, assim, essa desconstrução de mentalidade ajuda você a fechar mais contratos. E assim, o que acontece? A gente atrai o que a gente emana. Então, a gente atrai o que a gente dá para o universo, o que as pessoas veem da gente, né? Então, hoje, eu tenho no meu escritório portfólios de clientes que são, assim, completamente alinhados com os meus valores, com as minhas crenças, sabe? Com o meu modo de trabalhar. Entendeu? Então, às vezes as pessoas falam, como é rede social, planejamento e tudo. Então, eu nunca tive muito isso. A única coisa que eu sempre quis fazer era ser eu, sabe? Com os meus defeitos, com as minhas qualidades. Que eu sabia que quem tivesse que se conectar comigo, se conectaria, né? Porque a gente tem uma cidade, a gente tem excelentes profissionais na nossa cidade. E muitos, né? Tem muitos arquitetos aqui. Muitos bons profissionais, né? Com certeza, muitos deles melhores do que eu. Né? Mas ela é humilde, gente. Né? Mas, ela assim, sabe que ela é boa. O caminho, né? A minha trajetória acabou me levando para o nicho residencial, né? Que como um trabalho começou puxando o outro, então eu falei assim, não, então eu vou realmente nichar. Hoje a gente já tem só arquitetura e interiores residencial, a gente trabalha só para famílias, né? Que é um atendimento todo mais... E é o que você gosta, né? Você sempre falou pra mim assim, Bruna, eu não gosto de fazer comercial. Não é uma coisa assim, que flui. O meu escritório, ele não é um escritório fast. Nosso sistema de produção é mais slow, é mais focado no cliente, é mais focado no detalhe, né? Então, uma pessoa que vai fazer um projeto comercial, ela já alugou o ponto, ela já quer mudar, ela já quer investir, ela já tá... Ela quer em 20 dias tudo pronto. Então, assim, a gente não trabalha nessa linha. De apagar incêndio 24 horas. Então, a gente trabalha realmente com obras planejadas, com projetos planejados, sabe? Então, acho que isso para o residencial funciona muito bem. A arquitetura, ela foi uma opção? Você sempre sonhou em ser arquiteta? Não. Ou foi algo assim, eu passei... Também não foi planejado, né? Não, na verdade é o seguinte, a gente sempre fica muito na dúvida, né? Faz teste vocacional e tudo. E nos meus testes já deu alguma coisa relacionada à criação, né? Eu sempre gostei muito de desenhar, mas eu gostava de desenhar vestidos de noiva, vestido de princesa. Então, eu cogitei fazer design de moda. Aí eu cogitei fazer desenho industrial.
né? Só que todas essas carreiras, eu tinha consciência que eu tinha que morar na cidade grande. E eu não queria. Você já sabia? Eu já sabia que eu não queria isso, porque eu tinha muito medo. Eu tinha medo de Belo Horizonte, de Brasília, de São Paulo. Não... E mesmo sendo arquiteta, você não precisa deixar a moda. Você gosta muito de moda, né? E assim, eu sempre falo, né? Às vezes quando um jovem fala, eu não sei o que eu quero fazer, eu falo assim, olha, você pode ser várias coisas na sua vida. Você tem que ter muita clareza o que é profissão, o que é hobby. Às vezes uma coisa que você acha que vai ser sua profissão, vai ser seu hobby. Entendeu? Aí eu vi que não daria para fazer, não queria fazer esses dois, porque eu imaginava que eu ia ter oportunidade de emprego em grandes centros, eu não queria. Aí eu pensei na arquitetura, né? Mas assim, eu não tinha nenhuma referência na minha família. Minha família era de advogado, professor e contador. Sabe, minha família, tios e tudo. Nada a ver com arquitetura. Hoje eu já sua mãe e seu pai não falou nada assim de arquitetura? Não pensou que era um curso de gente rica? Porque vocês sabem, né? Que eu queria fazer arquitetura. E a minha mãe não deixou eu fazer arquitetura. Ela falou pra mim, eu cheguei a pagar o vestibular, a inscrição do vestibular na UFT, e ela falou pra mim que não, que a arquitetura, mentalidade, né? Era coisa de rico, que eu tinha que ter alguém na minha família que é arquiteto, né? E aí falou, não, faz engenharia, que engenharia vai te abrir um leque maior. Eu nunca gostei de matemática, de conta, sabe? Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer quando você nem tá boada hoje. Você perguntar pra mim 7 vezes 8, eu não sei te responder. Eu vou mostrar meu boletim essa semana, tá previsto. Eu não sei. O primeiro que eu tirei no matemática, 4,5. Eu nunca fiz teste, não, mas eu tenho certeza que eu devo ter descalculia. Eu tenho muita dificuldade com matemática. Então tinha aquela ideia de que... Mas existe. Igual tem TDAH, tem déficit de atenção, tem uma... Não sei se é patologia, como é que chama, se eu tô falando besteira, que chama descalculia. Pessoa que tem dificuldade em fazer cálculo, né? Então eu tinha aquela crença que engenharia era matemática pura. E eu sei também que hoje, com certeza, tem vários engenheiros que também não... Né? Mas eu acho que até por falta de prática, porque hoje tem calculadora, tem tudo, tem planilha. É falta de informação, né? E eu fui na arquitetura, entendeu? Mas eu não tinha base nenhuma, não tinha referência nenhuma na minha família para fazer arquitetura. Entendi. Dani, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você já deu uma introduzida nisso, né? Mas você falou que o foco do escritório é arquitetura e interiores residencial. Onde que você entendeu... enquanto profissional, que isso é uma mensagem, eu acredito, até para os profissionais, né? Que você tem que focar em poucas coisas e não... Tem gente que está focado em tudo, e eu não estou aqui para condenar ninguém. Mas tem vários profissionais que o que você chegar lá, ele faz. Porque, assim, tanto na criatividade, de arquitetura ou engenharia, até mesmo engenharia. Tem um cara que faz estrutural, elétrico, hidráulico, sanitário, ar-condicionado, um monte de projeto. E executa também. E executa também, como também tem engenheiro que executa tudo enquanto é tipo de obra. Obra pesada, obra residencial, obra comercial, ele dá tipo para tudo que é lá. Não, tanto que eu vi esses dias, né, construtora que faz tudo, entendeu? Nada contra, né, mas eu acho que quem faz tudo não faz algo bem feito. Assim, por que eu te faço essa pergunta? Porque pro cliente, às vezes ele não entende que um cara que faz tudo, ele não consegue entregar bem feito tudo. Ele vai ser bom ali, talvez, no negócio, mas as demais coisas ficam a desejar. E isso acontece. Na construção civil, o cliente vê muito o engenheiro arquiteto como um generalista. Ele, não, esse cara é arquiteto? Não, esse cara ele faz prédio, ele faz aeroporto, ele faz pavimentação, ele faz... Imagina um ortopedista operando o coração. É isso. Jesus. Então, assim, hoje enxergo mais ou menos dessa forma, sabe? Trazendo para a sua realidade, por que você decidiu atuar em uma coisa só? Eu imagino um pouco a pergunta, mas acho importante essa mensagem. Assim. Um cara de obra que vai construir, um aspirante a construir ou reformar, como um profissional que está entrando na área que ele está perdido, ele não sabe o que ele vai fazer da vida dele. Aí entra uma outra pessoa, uma outra amiga que me inspira e que me ajuda muito, que é a Érica Queiroz, né? Que me ajudou muito. Né, que quando eu a conheci, ela já tinha essa clareza, né, ela já tinha esse nicho residencial no trabalho especializado na área, né? Então, assim, observando os resultados dela, fazendo cursos com ela, o nosso relacionamento de amizade, me deu aquele estalo, falei, gente, eu também posso, né? Se ela pode... Se tornar perito numa... eu também posso. Né? Lógico que o mercado de Cuiabá, e ela atende também São Paulo, outros lugares, né? É muito mais maduro que o nosso. A nossa cidade é uma cidade muito nova. É muito virgem o nosso mercado, né? Mas assim, eu resolvi arriscar, entendeu? E assim, era uma área que eu tinha mais demanda. Era uma área que eu tinha mais domínio,
né? É o que você fluía melhor, é o que você... É uma coisa que eu fluía melhor, que eu me identificava mais, né? Que estava mais alinhado com o que eu gostava, né? Então, foi realmente essa observação dos resultados da Érica, da forma como ela trabalhava, da forma como ela conduzia, através dos cursos que eu fiz com ela, das ideias que a gente trocou, né? Das oportunidades que a gente teve de conversar, é que me deu clareza para realmente arriscar e fazer, e deu muito certo. E assim, você lembrar de algum problema que você teve, um projeto que você não era tão atuante nele? Como assim? Tipo assim, um problema. Fala assim, eu fui entrar num projeto comercial que, nossa, eu tive um problema. Sim. Não, isso, eu nunca fiz coisa muito diferente, sabe? Mas assim, entendi. Coisas que às vezes é enjoadinha de fazer, tipo reforma clínica. De casa. Não, tipo clínica, né? Uma clínica odontológica, uma clínica dermatológica. Nossa. Você acha o seguinte, assim, você vai fazer uma clínica bonitinha e tudo, mas aí entra Anvisa, entra vigilância, fluxo, um monte de coisa. Então aquilo ali é muito fora do nosso dia a dia. Já vimos muito isso já, Dani. Por exemplo, o arquiteto aceita, entendeu? Fazer um projeto, porque ele acha que nem você falou aí. Eu vou fazer uma fachada bonita, vou colocar logo, não sei o quê. Bonita, aí esquece que tem que ter rampa, que tem que ter um banheiro especial, que tem que ter não sei o quê. Tem que ter expurgo, exatamente. Tem que ter um fluxo de saída, de entrada, não sei o quê. Tem que estudar pra entender. Tem que estudar. Assim, você não pode fazer uma clínica achando que é só fachada bonita. Entendeu? Né? Então, aí acontecia da gente ter que refazer trabalho, que tinha uma coisa errada ou outra, sabe? Mas a gente nunca fez projeto assim de nada muito... Eu nunca fiz assim de nada muito diferente. Entendi. Muito diferente do de... Você fala assim, algo muito complexo. Não. Bacana isso daí. Eu gosto de tocar nesse assunto porque, como eu falei... Agora que eu lembrei, eu já fiz projetos multifamiliares, né? De prédio. Conjunto habitacional. Isso, multifamiliares. Bacana. Né? Então, assim, isso também é uma super responsabilidade, Você fez sabe? uma analogia no começo, depois você acabou até não concluir, né? Você vai pegar o seu pai, eu falo assim, uma comparação muito doida, você vai pegar o seu pai e colocar para ele fazer uma cirurgia do coração com um clínico geral, entendeu? Não tem como isso acontecer. E eu falo que dentro da construção civil as pessoas veem obra e às vezes até projeto como um assunto de domínio geral. Não é um assunto de E assim, domínio às geral, vezes muitos clientes me questionam, você executa a obra? Mas eu queria uma pessoa que fizesse o projeto e executasse. Gente, não tem cabimento eu estar aqui criando, concebendo, gerenciando um detalhamento, gerenciando as escolhas e estar pagando incêndio de obra. Isso não entra na minha cabeça. Pode ser que tenha pessoas que consigam fazer isso, mas eu sou limitada. Eu não consigo. Isso é uma limitação minha. Eu acredito que a pessoa até consegue fazer isso, mas dentro de uma maturidade bem mais na frente de vida e questão também de escolha. Fala, não, eu quero atuar em projeto e em obra, não se vê, né? Mas assim, às vezes, mas aí você vai precisar, às vezes, de gestores, de sócios, cada um nessa área. Você está em outra fase de gestão do seu negócio, outra fase de liderança. E assim, eu não sou uma pessoa de grandes ambições, sabe? Eu já recebi propostas de fazer projeto no mundo inteiro, assim, em vários locais do mundo, sabe? Sim. E eu nunca tive essa ambição de fazer projeto, nem fora aqui de Palmas, eu Tocantins, eu não atendo interior, eu só atendo Palmas mesmo, sabe? Porque é de mim, sabe? Eu não tenho grandes ambições, eu quero fazer o que eu amo, mas ao mesmo tempo eu quero cuidar da minha família, eu quero estar presente com a minha filha, tá entendendo? Então eu não tenho a intenção de ser a maior e a melhor, entendeu? Porque também você quer paz, né? Você quer viver bem. Eu só quero fazer o que eu amo, entendeu? Talvez eu até esteja errada nesse sentido, às vezes até que deveria aumentar o escritório, atender mais, atender fora, não sei o quê. Mas eu acho que aquela menina lá do interior ainda vive muito dentro de mim, sabe? Com esse medo de alçar grandes voos. Entendeu? Massa. Dani, uma pergunta que não quer calar, que é uma das coisas que os clientes, às vezes, cliente e profissional, como que você faz para convencer o seu cliente, tá? De uma maneira natural, de uma maneira que não seja empurrado de goela abaixo, a especificação de um produto, né? Preciso especificar um produto, sei lá, luminária. Um Lucas da Roça, essa luminária aqui para me aceitar, ela demorou um pouquinho, né? E com o seu jeitinho, como é que é que você... por exemplo, o lavabo lá de casa, você falou, vamos fazer um lavabo verde. Senhor do céu, a Daniela pirou. Essa um lavabo verde. Aí você, com o seu jeitinho, falei, o lavabo verde, vamos fazer o lavabo verde. Isso, o arquiteto e o engenheiro, nós não temos formação de aprender a vender, de aprender a persuadir, aprender a convencer.
o interlocutor, ou o cliente, ou quem quer que seja, entendeu? O que é que você adota para você conseguir convencer os seus clientes a colocar um produto, a sugestão que você está fazendo? E assim, isso daí é uma pergunta que alguns colegas mais próximos sempre me falam, né? Dani, como é que você faz? Como é que você consegue, né? Porque as pessoas veem o resultado do trabalho, né? Vê que o executado é muito fiel ao projeto. Porque a gente faz as imagens, depois às vezes tira uma foto e tudo, né? A pessoa vê que é muito igual, né? E assim, isso começa muito no início do atendimento, né? Porque a gente preza realmente no atendimento focado no cliente, na necessidade do cliente, no briefing do cliente, né? Então, nada que eu coloco em projeto é para satisfazer vaidade minha, satisfazer meu ego, satisfazer meu gosto, entendeu? É tudo focado no cliente. A partir do momento que o cliente me procura, né, que me dá a honra de trabalhar para ele, de servir a família dele, de elaborar o lar onde eles vão viver, onde eles vão ter todas as experiências, né, da vida dele em família, isso para mim é uma honra muito grande, né? Então eu tento tratar o cliente com o máximo de respeito possível, né? Então esse respeito, ele vem nessas escolhas também, que é focado no cliente, não no meu ego, sabe? Eu imagino desde a fase de briefing, né? Desde a fase de briefing. Mas eu acho que você gera... E isso é muito alinhado com o investimento que o cliente quer fazer, porque o cliente ele tem que abrir pra gente o investimento que ele quer fazer. Entendi. Para eu não fazer um projeto que frustre ele, entendi, né? E ao mesmo tempo que eu não faça um projeto aquém do que ele espera para casa dele. Entendeu? Mas eu acho também que você gera uma confiança. Sabe? Eu acho que isso daí é uma chave. E assim, o nosso trabalho... Porque você tem uma visão e quem não projeta, por exemplo, eu não tenho uma visão de como vai ficar. Você já olha aquilo ali, você já fala, não, isso vai ficar perfeito assim. E assim, e tudo que a gente coloca em projeto não é aleatório. Nada é aleatório, nenhum vaso é aleatório, nada é ilustrativo, nada é de faz de conta. Entendeu? Às vezes a gente está fazendo essa luminária de vocês aqui, a gente testou 10 antes da gente chegar à conclusão que essa daqui seria a melhor. Entendeu? Então a gente já faz esses testes em projeto. Então quando a gente apresenta uma solução para o cliente é porque ela está redonda. Entendeu? Ela está alinhada com a expectativa. Então vamos supor, quando você coloca um sofá curvado, você já colocou 1000 sofás ali. Já mudei cor, já mudei textura, já testei, já mudei layout. Entendeu? Que a tecnologia favorece muito, né? Você vai lá e você muda a cor do sofá no cliente. Eu não sou aquele tipo de arquiteta que chega numa loja e a pessoa me contrata, eu quero escolher os móveis da minha casa, vão ali na loja escolher. Eu não consigo pensar desse jeito. Entendi. Eu só penso através de projeto. Entendi. Eu só penso através de projeto. Você não sai e fala assim, eu não quero fazer projeto, que a gente vê muito, é verdade, gente, no mercado isso. Eu não sou aquela pessoa que vai na loja, o arquiteto não quer projetar e joga lá. O cliente vê como é que vai ficar na casa dele. Não, o cliente já vê isso antes dele investir, antes dele tirar o dinheiro do bolso. Seus clientes, entendeu? Em geral, são fiéis aos seus projetos? Porque é projetado, sim, ou tem muita alteração? Sim, a maioria das vezes sim. A maioria das vezes são fiéis. Isso, porque essa fase de alteração, ela já acontece no projeto. Como a gente apresenta projeto... Ele já fala, gostei, não gostei. Não gostei, muda, faz de novo. Você nichou tanto o seu mercado, que o seu perfil de cliente é o que acredita no seu trabalho. Sim. Entendeu? Ele confia. Porque é o seguinte, se o cliente altera o projeto, Dani, ele te paga por quê? Eu consigo ver dessa forma, sabe? Se eu estou contratando um arquiteto. E assim, a gente dá total liberdade para a pessoa solicitar as alterações até que chegue num produto que ele realmente fala, não, tá ok. Entendeu? Não, eu não enfio nada goela abaixo de ninguém. E no nosso projeto, tudo que tem lá tem código de barra. Então, tudo que tem lá você pode comprar. Você pode comprar o quadro, a luminária, o interruptor, a maçaneta. Tudo. Você dá um podcast, era um assunto que eu queria entrar hoje. Não tudo. Tudo. Então, assim, eu ouvi essa semana. Nada é especificado no genérico. Não existe essa palavra similar. A definir. Ou similar. Definir. Não existe. Vamos botar um foguinho aqui no podcast, vamos? Não existe essa palavra definir. A maioria dos profissionais, eu não vou dizer de arquitetura não, tá? Porque senão puxa só pro lado. Mas profissional de concepção. Especificação. Inclusive de engenharia também, de arquitetura e engenharia. Por que eles não detalham projeto? Por que você acha isso? Por que o mercado? Vamos falar nem profissional. Eu já sei até a resposta. Não sei, porque dá trabalho, Lucas. Mas as pessoas acham que dá trabalho, mas muito mais trabalho dá a pessoa ficar me ligando toda hora. Qual que é a mesa? Qual que é a tinta? Vamos comigo escolher? Vamos comigo escolher? Qual não sei o quê. Hoje a gente gerencia muitos projetos. Imagina. Eu tô atendendo uma cliente hoje
que eu fiz o projeto para ela em 2018, ela começou a obra, parou, e agora ela retomou a obra, entendeu? Cara, nossa, eu vou lembrar, eu não lembrei o que eu comi ontem no almoço, eu vou lembrar o que eu botei no projeto dela, o que eu pensei na época, se não tiver escrito no papel, não lembro. Então, assim, você evita retrabalho. Não tem gestão do profissional, não tem gestão de cliente, inclusive é pré-requisito da metodologia. Se eu não tenho projeto, nós vamos rodar 11 obras agora, tá 11, 12 obras ao mesmo tempo, como? Não, e outra coisa, às vezes uma grande aflição do mercado é custo. Né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, quanto que eu vou gastar? Quanto que eu vou gastar? Quanto que eu vou gastar? Não tem como a pessoa saber quanto que ela vai gastar se ela não tiver tudo 100% especificado, né? E assim, e já na especificação, pode acontecer de você já ter que trocar alguma coisa que você vê que não está de acordo com a realidade financeira. Sabe? Às vezes a gente se engana. O plano sobrevive ao campo de batalha, mas não, a batalha ganha ser um plano, né? Com o projeto já tem interferência que pode acontecer. Sim. Imagina sem projeto. A previsibilidade é praticamente zero. Né? Não, eu tenho um cliente semana passada falou assim pra mim, não, Bruna, minha esposa já falou assim, não, o que o arquiteto colocar eu vou aceitar só pra poder desenrolar isso daí, porque eu não aguento mais. Então, assim, eu acho muito triste isso, né? Pagar por um projeto, né? O aspirante a construir e reformar, ele tem que entender, inclusive isso é um trabalho dos profissionais, de mexer no nível de consciência do cliente, no quesito que processo. Projetar é processo. No Brasil isso tem melhorado, né? Mas, tipo assim, Estados Unidos, Europa, eles vivem um processo de tempo para projeto, tempo para orçamento, tempo para cronograma e depois tempo para execução de obra, que é o que você falou. Imagina o tanto de projeto que você tem hoje, Dani, se você não projetasse de fato. Porque eu falo que a maioria das pessoas e profissionais, eles não projetam. E o mais pior de tudo, a treta pior é o seguinte, ele não projeta, porque assim, a maior dor do profissional é que eu pego o seu projeto e altere na obra. É uma dor muito grande. Quando a gente vai e cobra, fala assim, eu quero projeto. O cara fala, não, mas isso aí resolve em obra. Então, assim, é um negócio assustador em relação a isso e quem perde muito é o cliente. E o que você falou, o profissional, porque toda hora o cliente está te ligando. Dani, qual a torneira lá do meu lavabo? Dani, até que altura vai ser o rodapé do lavabo? E assim, a gente lida com vultos financeiros muito altos, né? Hoje os meus clientes investem, às vezes, numa reforma de um apartamento, já com interiores, com imóveis, com tudo, o valor que ele pagou no imóvel. Às vezes mais. Entendeu? Então, assim, eu preciso ter a garantia que a hora que estiver pronto, ele vai achar que tá massa. Ele falou assim, não era isso que eu esperava? De onde que eu vou tirar dinheiro para refazer o apartamento do cidadão? Já teve alguma história, né, algum caso de um produto de qualidade, né, que você sabe que é bom, o cliente não querer comprar, colocar um inferior e se arrepender? Acho que já. Vale lá de casa? A gente vale, lá de casa. O seu piso, né? Não, vamos citar outro. O seu lá peso. de casa. Gente, ó, a Daniela, vamos falar a verdade aqui pra vocês, especificou Porto Belo Shopping. Essa pergunta foi É de propósito, porque eu não quero que ninguém passe o que eu passei, entendeu? Gente, mas toda vez que senta alguém aqui, eu faço questão, Dani, de contar do piso da minha casa. Porque eu não quero que ninguém passe o que eu passei. Eu não quero. Esse mão de obra é muito cara pra você botar produto. Não é só a mão de obra. Se você Desgaste. ver, nós estamos trocando o piso da cozinha lá, que vou contar, né? Tá uma zona na minha casa, porque tá trocando o piso da cozinha. Então, assim, arranhado, quebrado, tá todo ferrado o piso da cozinha. Então, assim... E como é que vocês estão trocando o piso da cozinha? Nem perguntou qual piso pra colocar? Não, trocando mesmo. Não, colocando pelo mesmo, só trocando um trecho. Mas então vai arranhar de novo. Não, mas aí tem que trocar é porque o Lucas deixou a grelha. Olha o tamanho do problema. Ai, vai ter que dar o É mesmo só um paliativo. Gente, o que aconteceu? A Dani especificou Porto Belo, o piso da nossa casa, né? Já tem 3 anos que a gente construiu. E na muito época... pouco tempo, 3 anos. Não, já ele deve ter arranhou. feito há muito tempo antes, né? Não, ele arranhou no primeiro mês. Porque é vida real, é a realidade de muitos que vai construir. Cara, tinha um piso da Porto Belo, sei lá, de R$110 e esse era 55. Que não é muito atrativo, Dani, um negócio. Gente, o piso era igual, a estética era igual. Igual, é muito Então, atrativo isso. A gente da área. Aí você pensa o quê? Eu vou economizar nesse piso, ninguém vai saber que ele é Porto Belo, vou comprar o mais barato Eu não vou falar o nome não, mas quem quiser saber a marca do piso é só procurar Pode aqui falar a gente. aqui, que eu vou falar a marca do piso. E aí a gente falou assim, vamos economizar pra gastar nos móveis, né? Vamos colocar o piso igualzinho. A Daniela, como especifica, ela não podia fazer nada. Ela falou, beleza, gente, né? Eu tô indicando esse, mas você coloca aí. Beleza. Não tem como. Eu falo. Eu falo assim, eu falo argumento, mas eu tenho uma seguinte premissa. Cliente bom é cliente feliz. O cliente tá feliz, ele tá feliz? Beleza. Pronto, eu fiz a minha parte, entendeu? E aí, um
um mês, né, que a gente mudou para casa, o piso estava todo arranhado. A gente procurou a loja e a marca falaram que era mau uso. Eu acho que eu e o Lucas, a gente foi muito tranquilinho em relação a isso. Eu acho que se fosse hoje, eu não deixaria, sabe? Eu acho que se fosse hoje, eu colocaria o negócio para esquentar, porque foi um absurdo o que aconteceu. Em um mês, um piso arranhado, nada justifica. Gente, a minha casa inteira é arranhada. Inteira, de ponta a ponta. As pessoas não conseguem perceber, porque como ele é um piso polido e brilha... Mais uma vez, especificação não é um assunto de domínio geral. Não é. E assim, como eu já trabalhei especificamente na indústria, eu tenho uma certa autoridade para falar do produto, sabe? Do produto que eu conheço. Você tem o conhecimento. Eu já fui 2 vezes à fábrica da Portobello. Eu conheço como eles trabalham. Eu conheço como é que é o processo de assistência técnica, o processo de testagem. Eu falei pro Lucas, eu não faço outra casa se não for Portobello. Eu não faço. Não existe nada no mercado a metade do preço, nem próximo. Igual, e projeto é a mesma coisa, né? Não, projeto é muito mais. Já tô achando que é muito mais. Não, e assim, é a grande fala, né? A gente já conversou sobre isso em algum momento. Mas é o que eu falo, a gente não vende projeto. A nossa especialidade é a execução de obras. Então, às vezes, vem um cliente que ainda não tem projeto. Então, ele assusta. Eu pensei que vocês faziam tudo. Né? Pensei que vocês faziam o projeto, a execução e pá. Das primeiras coisas que a gente fala, não contrate projeto por menor preço. Acredite, é uma das coisas mais baratas da sua construção é o projeto. Porque assim, você tem erro de... de ponta a ponta. De ponta a ponta. Chegou para mim recente um cliente que estava com um orçamento 1/4 do valor do meu orçamento. 1/4 do valor. Mas isso é muito comum, Dani. Por exemplo, aí o que acontece? Como o nosso trabalho ele não é necessariamente tangível, ele envolve muitas questões além da técnica, né? A gente tem meio que uma alma de artista, digamos assim. Né? Então, a nossa história, o nosso repertório e também o que a gente entrega. Mas eu acho que a entrega a equipe hoje que a gente tem no escritório, que é uma equipe muito redonda, muito especializada, entendeu? Então, tudo isso, ela entra na nossa composição de custo. Com certeza. Entendeu? Então, assim... recentemente a gente recebeu um orçamento que era 1/4 do valor. O cliente ainda mandou para você? Não, e o cliente fechou comigo. Pois é, normalmente não é o perfil de cliente. Ele não mandou. Ele só comentou. Ele comentou, não falou quem era o profissional, nem nada. Dani, gera curiosidade. Gera curiosidade. Né? Mas assim... A pessoa, ela recebe uma proposta, 1/4, ela fala assim, gente, mas como é que pode isso? E já questionaram aí o Lucas, já falaram assim, Lucas, a gente fez aqui o orçamento com o arquiteto tal, olha o preço. Eu falei assim, não olha pelo preço, olha o valor. Olha o que você vai passar. E eu provei para o cliente que o valor do meu projeto estava chegando a 3% do valor da obra. Entendi. É isso. Entendeu? Né? Que o nosso templo, como seria um projeto de arquitetura interior, se o nosso templo de vínculo, que eu estaria ali prestando um serviço para ele, atendendo ele, dando assistência, ia ser no mínimo 2 anos. Entendeu? Faz essa conta mensal. Entendeu? Então, assim, a gente tem que valorizar o nosso trabalho, a gente tem que valorizar a nossa entrega. Né? E a gente vende projeto e a gente entrega projeto. Você não vende projeto e entrega croquis. Entendeu? A gente entrega projeto. Você tinha que ter um projeto. Mas nós vamos fazer um podcast só para mostrar coisa técnica de projeto. Para entender o que é um projeto. Eu acho que dá um assunto só para falar disso. E outra coisa, o cliente ele não sabe o que é um projeto de verdade. Ele acha que projeto é projeto legal de prefeitura. Não, ele acha que é a imagem. Ele acha que é a imagem. E ele não tem que entender de fato. Eu acho que ele não tem que entender de fato. Eu acho que ele tem que entender da imagem, mas ele tem que saber que por trás daquilo, para aquilo acontecer, tem que ter um negócio bem específico. Às vezes a gente enfrenta algumas dificuldades porque a gente projeta interiores não só para as nossas arquiteturas, né? A gente projeta interiores para arquiteturas de outros profissionais, né? E às vezes a gente começa a projetar interiores antes da obra fisicamente existir, só em cima do projeto. Então, às vezes gera muita dúvida, gera muito questionamento que a gente não consegue entender, às vezes, em cima de qual... Entendeu? Né? Hoje a gente entrega um projeto de arquitetura, sei lá, com no mínimo 4 pranchas, mas geralmente são 5 pranchas de arquitetônico, né? A gente já fez interiores de projeto arquitetônico de uma fachada, planta baixa e 2 cortes. Dani, eu vejo que você viaja muito, tá? Isso não está até no nosso roteiro. Você viaja bastante
né? Você acha que soma muito nos seus projetos, as viagens que você faz? Soma. É repertório, né? É repertório. É repertório, né? Então, peraí. Por exemplo, você lembra do quartinho da filhinha da Amanda, que tinha um boiserie que via na parede, subia no teto, não sei o quê? Onde eu vi aquilo ali? Foi na viagem. Entendi. Se não me engano... Eu lembro que você Croácia. viajou mesmo, que você me falou. É, você foi num hotel, não foi? Eu lembro não, que você era um bar. Era um bar que eu fui na viagem na Croácia, né? E era assim, totalmente diferente daquilo. Tanto é que era cores mais extravagantes, era um formato extravagante, mas aquilo ali já deu um clique. Deu um insight. Gente, não adianta. Nada se cria do nada. Entendi. Tudo são bases de referências, repertórios. Entendeu? Então, assim, a gente sempre tem coisas que a gente está absorvendo o tempo todo. E é uma mente artística. Na viagem que a gente faz. É uma mente. Eu falo isso pro Lucas, eu falei assim, Lucas, a Dani, essas viagens, né, elas ajudam muito no criativo. Eu deveria viajar mais, inclusive. Eu acho, assim, que essas viagens ajudam muito no processo criativo. Na minha concepção, dentro dos níveis de gestão de uma empresa, eu vejo, tipo, viagem como algo estratégico para o seu negócio. Entendeu? Dentro de estratégico, tático, operacional. É necessidade dentro do seu negócio. Você tem que ver o belo, você tem que comunicar com isso. Você vai fazer diferença. Isso daí vai trazer diferenciação para os seus projetos. Faz. Entendeu? Que mensagem que você poderia passar para aspirantes a construir e reformar? Tá? A gente já está no final, para já deixar as considerações? Não é consideração, mas não é no final, não, mas eu acho que tem contexto porque a gente está falando de especialidade. Que mensagem você poderia passar para o aspirante a construir e reformar, que está desejando? Para o cliente. Para o cliente, exatamente. Quando se trata de construir com um construtor informal, com construir através da autoconstrução, das experiências, porque eu imagino, nos seus projetos tem clientes que praticam a autoconstrução, que contratam um construtor, que contratam um engenheiro recém-formado, e tem um cara que contrata uma construtora. O que você daria de mensagem, sugestão em relação a isso, de tudo que você já viveu, da sua experiência no mercado? Igual eu falei com vocês, a gente trabalha com orçamentos de valor considerado, né, de investimentos altos, às vezes investimento de projeto de vida de uma família, que a pessoa está ali, né, investindo ali realmente todos os sonhos de uma vida num projeto, né? Então, não adianta ter um projeto lindo, não adianta ter materiais de primeira, né, se a execução for falha, né? E não existe processo de projeto e processo de execução sem problema. Quem vende isso, quem fala... nem perfeito. Igual eu tenho uma cliente muito querida, que ela sempre fala na obra dela, se tiver errado aqui, é culpa de quem fez, porque a Daniela não erra. Olha que é o projeto dela, a Daniela não erra. Eu, não fala isso, pelo amor de Deus, porque eu erro. Gente, acontece todos os dias. Acho que todo mundo que se propõe a fazer... Todo mundo que se propõe a fazer está propenso a errar. Mas eu até te falei isso. Cara, eu acho que os seus projetos, eles quase nunca erram. Só para citar um erro, porque um erro que itens. Aconteceu recentemente, que ainda estou tentando resolver. Uma luminária, um pendente, um spotzinho de sobrepor, que a hora que tá abrindo a porta da cristaleira tá batendo. Isso aí foi erro de projeto. Entendeu? Sim. Né? Eu ainda estou indo atrás como é que eu vou resolver isso daí, mas foi erro de projeto, porque a gente não fez essa conta. Eu não gosto disso. Eu não gosto de vender perfeição para ninguém, sabe? A gente erra, é igual eu falo com o cliente, você não vai ter problema, mas eu vou ter. Se eu te falar que eu não tenho problema dentro do meu negócio, dentro da obra, eu tenho o tempo inteiro. Porque a gente mexe com gente, né? A gente trabalha para que esse problema não chegue em você. Sim. Entendeu? É trabalhar em conjunto com o profissional, é trabalhar os desafios que tem internos lá, mas não pode chegar o problema em você. Sim. Agora, defeito, você tá doido. E assim, o que acontece? Quando você está disposto a agir no específico, no nano ali do projeto, na tecla do interruptor que você especifica, se é branca, vai ser dourada, roxa, de bolinha amarela. Você sabe de trás para frente. Você são gente, são pessoas, são mãos humanas, né? Eu queria muito que eu apertasse o botãozinho lá e um detalhamento técnico acontecesse tivesse nada, executado. mas cada linha, cada letra é medida. É feito por pessoas. Então a gente pode errar. A gente tem a pessoa que faz, tem a pessoa que confere, mas às vezes vai alguma coisa, né? E a gente está aprendendo todos os dias, porque cada vez que a gente comete um erro, a gente aumenta um item no nosso checklist de projeto. Comprometedora, sabe? Ela tem cliente
cliente que vai dar a construção. Não, mas assim, acaba que eu mudei o foco e não respondi, mas o cliente sai do meu escritório com orientação de procurar uma empresa especializada. Até uma porque empresa são produtos de alto valor. Que ele possa pegar referência, que ele possa cobrar depois, que ele possa ver o trabalho, que ele se identifique com a empresa. Essa é a minha orientação para todos eles. Né? Porque eu acho que obra não é coisa para amador. Sim. É para profissional. E se já é difícil fazer com profissional, agora imagina com amador. Cara, mas isso daí é um negócio muito sério. Porque eu falo, tem cliente, né, que chega aqui, até a gente pode até voltar a falar isso de novo depois. Ele já chega tudo com o projeto. E de fato, desde o início ele está vivendo um sonho. Na hora que, ainda mais a parte ele do já está projeto cansado, ele já está cansado. A parte do projeto é eu acho que tá acontecendo muito de cliente nosso chegar no final do projeto exausto. Nossa Senhora. Tá chegando muito isso aqui. Por quê? Os arquitetos estão pegando. Foi até. Nós conversamos com a Natália lá embaixo, sabe? Não vou falar o nome do cliente aqui, mas chegando lá embaixo. O arquiteto tá pegando, porque tá chegando muito projeto. Entendeu? E aí ele não. Aí ela falou até pra mim, a Natália, Bruna, mas por que não acontece isso no escritório da Daniela? Eu falei assim, eu vou te contar por quê. Porque na hora que eu ligo pra Daniela e falo assim, Daniela, você consegue atender esse cliente pra mim aqui o dia pra noite? Ela fala não pra mim. Ela fala não, por quê? Porque ela não vai se queimar. Ela, quando vai um cliente lá, ela atende, ela fala o seguinte, olha, eu tenho 90 dias, 60 dias. Ela não fica falando o que o cliente quer. Ela fala o que ela vai continuar com a qualidade do projeto dela. Vamos até voltar. Tá gravando aí? Tá. O que acontece? O cliente, desde a fase de concepção, e eu vejo a parte do projeto como algo romântico, é o início. É o namoro, né? É o namoro de um sonho. Então, assim, cara, ele tá em êxtase naquele momento e tá acontecendo de quê? Do cliente a chegar aqui em fase de execução já frustrado com o projeto, porque é o que você falou, o mercado tá um pouco aquecido. E quando aquece o mercado, chega demanda para o arquiteto, chega demanda para a construção, chega demanda para o pedreiro, chega demanda para todo mundo. E ele chega frustrado. Como que você faz para gerenciar isso? De ser pontual na entrega dos seus projetos, que isso é algo para mim extremamente importante, senão ele já entra frustrado na construção do sonho dele. A gente tem um sistema de organização, né? De planilha, de datas e tudo. A gente aquele negócio, né? Igual a qualidade, é o básico, né? Não tem que ser diferencial, né? Mas é o básico, né? Você ter É o simples bem feito. Né? É o simples bem feito, até o prazo, né? E a gente sempre deixa muito claro para o cliente, olha, os prazos são esses, o processo é assim, o processo... Às vezes o cliente, ele quer escutar outra coisa, mas a gente já fala o que é o processo, porque é muito chato a pessoa te cobrar que você não entregou, que ela pensou que era isso, que ela pensou que era assado, é muito chato. Gente, eu tenho uma coisa que meu pai e minha mãe me ensinou, que se chama vergonha na cara. Eu morro de vergonha de dever alguma coisa para alguém, e de ter fazer que voltar a palavra, errada, sabe? Então, assim, eu tenho muita vergonha. Isso é posicionamento. Sabe? Eu tenho muita vergonha da pessoa virar para mim e falar assim, nossa, você me prometeu, você não fez. Sabe? Isso me mata. Por exemplo, uma coisa que acontece muito... E a minha equipe tem muito isso internalizado dentro dela. Elas têm essa cultura. Já virou cultura. Né? Não, e tanto assim, que a gente mandou uma lista de pendência para elas, né, Lucas? Uma vez, elas responderam no mesmo dia tudo. E assim, quando a gente fecha com o cliente, a gente tem as datas em contrato. E isso já vai para a nossa agenda, a data. A gente já vai para a nossa agenda, já fica a data bloqueada, já fica a data agendada com o cliente. E meu amigo, faça chuva, faça sol, a criatividade venha, a criatividade não venha. Tá, pronto. A gente se vira. Isso né? Hoje eu não estava bem para criar. Isso acontece. Põe na conta. Isso acontece. Põe na conta, não, um projeto que é para 20 dias... Pode ser, eu não estando bem, pode ser que é 40. Gente, combina 40 então com o cliente, mas porque pode acontecer, né? Mas quem trabalha com criação vai entender o que eu estou dizendo, né? Não existe fórmula. Não existe fórmula melhor da criatividade do que um prazo apertado. Às vezes você está ali trabalhando no projeto. Água quente faz o sapo pular. Um mês. Aí você falta 2 dias, eu não fiz nada. Do nada o trem flui. Sabe? É o calo apertando. É o calo apertando. Sim. É o cachorro bravo correndo atrás. Sim, aí você vai, engraçado, né? É vergonha na cara. Porque se não tiver, cliente, você não tava eu tenho vergonha demais. Eu não tava bem pra projetar hoje. Não, isso que você falou é muito verdade das meninas do seu escritório, né? Que toda vez que a gente demanda elas, elas são rápidas, elas respondem rápido. Mas você responde rápido, sabe por quê? Porque já tá no projeto. Às vezes, teve alguma ela já tá sabendo. Já tá sabendo, entendeu? Às vezes foi alguma coisa que não tá bem comunicado no projeto, mas ele tá lá, ele já tá definido.
Realmente isso é uma coisa muito impressionante. Né? Top demais. E aí, quer fazer mais alguma pergunta? Quer botar a pimenta aí no podcast? Não vou fazer esse caderno não, tá doido? Mas deixa eu te perguntar um negócio. Já teve alguma coisa, assim, algum elemento, alguma coisa brega, alguma coisa over, que algum cliente seu quis colocar na obra, que você não curtiu muito, mas você... Gente, todo dia. Todo dia. O Vocador é sincera. Gente, todo dia. E é a casa da pessoa, tá tudo bem. Deixa a pessoa ser É o feliz, sonho dela, sabe? né? Gente, quem sou eu? Uma coisa que eu sempre falo no meu escritório, eu não tenho vaidade nenhuma de alguém chegar na casa do meu cliente e falar, nossa, essa casa é a cara da Daniela. Jamais. Eu quero que a pessoa me esqueça. Eu quero que a pessoa chegue na casa do cidadão, do meu cliente, e veja aquela parede roxa de bolinha amarela e fale assim, nossa, é a sua cara. É a sua cara. Entendeu? Entendi. Aí o que acontece? Porque aquilo que eu não gosto, aquilo que eu não compactuo, cara, eu só não postar, só não botar no meu Instagram. Não colocar no seu portfólio. Não coloco no meu portfólio, tá tudo bem, tá na casa da pessoa, gente. Porque tem que ter, a casa dela tem que ter a cara dela, não a sua cara. Não existe nada mais sagrado na vida da pessoa do que a casa dela. Sim. É a casa dela, é um templo sagrado a casa da pessoa. Então ela tem que se sentir bem lá acima de tudo, sabe? A gente tem as nossas preferências, claro, né? A gente sonha em poder trabalhar só uma arquitetura autoral, claro. E isso está caminhando cada vez mais para esse processo, para as pessoas que me procurem sejam cada vez mais conectadas com o meu estilo, meu perfil. Sabe? Mas às vezes tem uma pessoa que não tem essa conexão, mas que gosta muito de mim, que faz questão de que faça o projeto comigo. Eu vou atender a pessoa e eu vou fazer aquela parede roxa de bolinha amarela, a melhor parede roxa de bolinha amarela e porque ponto assim, final. eu e o Lucas, a gente conhece vários arquitetos que não fazem isso. Ai, gente, que não aceitam, não admitem, eu bata o pé, dá piti e fala assim, eu não faço. Gente, eu sou muito desprendida de vaidade, eu sou muito prática nesse sentido. E deixa eu te fazer uma pergunta, assim, que até esses dias eu fiquei um pouco intrigada, né, comigo mesma. Como que você consegue se atualizar em relação à variedade de produtos? Por exemplo, eu sei que iluminação hoje você tem milhares de tipos. Gente, é tudo. Por exemplo, móveis. Então, assim, cara, como é que você faz? Porque agora tem 300, 500, sei lá. Outra coisa que a Érica Queiroz me ensinou e que me ajuda muito é essa conexão com os parceiros, sabe? Essa via de mão dupla com os parceiros. Sim. A gente ter parceiros de confiança, né? Pessoas que vão nos ensinar, pessoas que vão nos instruir, isso é muito importante. A gente não sabe tudo de qualquer coisa, gente, é impossível. As pessoas não têm noção o tanto de detalhe que envolve uma obra, sabe? Às vezes a gente vai fazer uma bancada, a gente não tem que pensar só na bancada bonita, a gente tem que pensar na bancada funcional, na bancada que estruturalmente vai funcionar, na bancada que vai subir no apartamento, que vai caber no elevador, que vai caber na escada, onde é que tem que fazer a divisão, onde é que tem que colocar a mão francesa, sabe? Então, toda vez que eu tenho que fazer um projeto de bancada, por exemplo, eu ligo para a Cíntia, sabe, da Marmaria Tocantins. Cíntia, olha esse projeto, é assim mesmo? Não, Dani, passa essa divisória para cá, aumenta 10 centímetros aqui, tira 5 ali. E o tanto que aprende, Dani. Cara, a gente aprende todos os dias. Sim. Todos os dias. Isso são com todos os profissionais, sabe? A gente tem a nossa panelinha de parceiros. Não é porque a gente ganha nada com isso, é porque se ajudam. porque eles nos ensinam, porque eles nos ajudam, sabe? São pessoas que eu confio, são pessoas que confiam no meu trabalho, sabe? Então, eu acho que a gente não faz nada sozinho. E eu aprendi muito isso com a Érica, sabe? A ser fiel e honrar os meus parceiros. Um projeto né? E assim, e que bom, e a gente é uma rede, né? E que bom que com o meu trabalho eu posso abençoar o trabalho de muitas tantas pessoas. Eu posso trazer bênçãos para o trabalho de tantas pessoas, desde a pessoa que vende o mármore, da pessoa que faz a manufatura, da pessoa que instala, sabe? É uma rede de pessoas que a construção civil sustenta, sabe? Então, eu fico muito grata quando, às vezes, uma mãe de família que trabalha com venda, que está ali apertada, que precisa vender, precisa bater meta, ela vira para mim e fala assim, Dani, que bom, seu cliente fechou, deu tudo certo, é um produto bom, o cliente está feliz. Cara, eu sinto uma alegria muito grande de poder porque você não afeta só o cliente da obra, né? Não é só o cliente da casa. Obra, gente, é toda uma rede, sabe? É uma rede de pessoas que vivem da construção civil, que vivem do nosso mercado.
né? Então, por isso, né, eu sempre oriento os meus clientes a fazerem suas compras aqui, a contratarem empresas aqui, pessoas que empregam aqui, pessoas que investem aqui para o dinheiro circular aqui. Eu acredito muito em Palmas, acredito muito nos nossos fornecedores. Eu acho que hoje a gente consegue executar 100% um projeto bem feito, com produto de qualidade, só com fornecedores locais. Eu também né? acredito E se a pessoa, por seus motivos, quiser executar com fornecedores de fora, ok, o projeto está aqui, está tudo especificado, está tudo certo, ok. Entendeu? Então, essa liberdade que eu acho que faz com que as pessoas sejam tão fiéis, né? Tem até aquele ditado romântico, né? Você quer ter uma pessoa ao seu lado, deixa livre, né? Então, sim, isso é uma coisa que a gente aplica no escritório e dá muito certo. Então, bacana. Nós vamos para a reta final, né, do nosso podcast. E assim, pegando esse início seu, Dani, da história, achei muito legal, porque você mexeu com vendas, né? E às vezes vendas, ela é pejorativa no nosso Eu acho país. que por isso eu valorizo tanto as pessoas, os parceiros vendedores, porque sabe? você sabe porque eu já tanto... tive do outro lado, eu sei o que é você começar, você pode ter tido um mês excelente, você começa dia 1º do zero, todos os meses. Top. E a gente vê esse gancho de vendas, eu acredito que isso ajuda muito. E o vendedor ele é mal visto pela sociedade. E eu costumo dizer, se eu vendo algo que é íntegro, que ajuda outra pessoa, por que eu não vou ser vendedor? Sim. Eu tenho que ser persuasivo, sim. E aproveita esse gancho de persuasão, de venda, e faz um pitzinho da Daniela Torres. Conta pra nós aí, enfim, vende seu projeto. Nossa, ele pegou você de surpresa mesmo. De surpresa, gente, né? vendeu o meu projeto. Vende seu projeto, Dani. Nossa, me pegou de surpresa mesmo. Não estava no script isso, né? Não, né, Lucas? Né? Lucas é sacaneia. Assim, eu faço isso todos os dias, né? Mas não é questão de vender o meu projeto, eu até falo para o cliente, né? Se fizer sentido para você, se você considerar, depois de tudo que a gente conversou, de tudo que eu te expus, de tudo que você conhece sobre mim, se você considerar que eu sou a pessoa certa para estar ao seu lado nessa jornada, eu vou me sentir muito honrada, sabe? Mas se não... Gente, super ok, sabe? Porque eu acredito muito que o que é da gente, o que não é bênção na nossa vida, vai ser na vida de outra pessoa. Isso dá um sentimento de liberdade. Nossa, às vezes tem gente que fala assim, a pessoa não fechou comigo, fechou com fulano, e quer saber por quê, quer indagar. Gente, eu acredito que cada um tem a sua cota de bênção. Sabe, tem projeto para todo mundo, tem cliente para todo mundo. Às vezes a pessoa não vai se identificar comigo, vai se identificar com outro e tá tudo bem. A gente está aqui para isso, sabe? Eu quero realmente que estejam comigo as pessoas que acreditam em mim, que acreditam no meu trabalho, que confiam no meu trabalho, entendeu? E que quer me ter ao seu lado nessa jornada, que é uma jornada ali de no mínimo 1 ano, 2 anos, às vezes até mais. É um período de muita coisa. Tá? Então, se você quer um projeto bem feito, detalhado, evitando que sua obra tenha quebra-quebra... É porque ela é muito humilde. Deixa o Lucas fazer o pitch pra ela. Ela de surpresa, tá? Mas, de fato, conectado com a arquitetura, interiores, vocês vão na Daniela Torres. A gente é suspeito de falar, né, Daniela, desde o primeiro escritório, projeta os nossos interiores, né, Dani? Interiores da nossa casa, os 2 escritórios. A gente não gosta de dor de cabeça, né, meus queridos? Então... Inclusive, eu acho que ele sempre me surpreende, tá, os projetos. No primeiro escritório, eu falei, cara, o que essa mulher vai fazer aqui? Meu Deus do céu. Enfim, de tarde você tinha uma planta, não sei se você lembra disso. De tarde ou no outro dia. Aqui, mesma coisa, entramos essa tripona. Falei, com o pé direito duplo. Top, 150 metros, cara. E assim, é legal ter um cliente que topa as nossas ideias, né? Pegar um piso que vai no piso, na parede, no teto, dar um trabalho lascado. A gente nem questiona mais, gente. 3 projetos é o suficiente, a gente não questiona. A primeira pergunta, o que é isso? Onde foi? Que negócio massa. Eu acho que vou botar uma plaquinha minha, inclusive. Colocar umas plaquinhas. Botar um QR Code, que agora aprendi a falar certo. QR Code? QR Code. Aprendi. Né? Tá com você aqui, foi um prazer te receber no nosso podcast. E eu queria até fazer uma sugestão, né? Porque acho que a gente tem muitos outros assuntos para serem abordados, né? Muito. E se quem está nos escutando tiver mais alguma curiosidade, se a gente puder contribuir como pessoa, como profissional, né, como gestora, deixa sugestões que a gente remarca. Ótimo, né? Isso, deixa sugestão. Eu quero falar sobre isso, eu quero escutar sobre isso. Sabe? Ajuda a gente que a gente faz outros, entendeu? Melhorar o nosso mercado da construção civil. Ele precisa, ele grita por melhoria e somos nós profissionais que vai subir da E quanto mais a gente informa o nosso cliente, quem ganha é a gente, quem ganha é o mercado. Com certeza. Sabe? A gente nasce sabendo que o médico
é procurar a doença, mas muita gente não sabe qual que é a função do arquiteto, qual que é a função do engenheiro, quais são em todas as áreas, né? Tantas áreas que eu atuei até chegar onde eu faço hoje, sabe? E do próximo eu quero trazer o Marcelo aqui, já vou falar para ele, o Lucas falou que é você lá, vamos falar de empreendedorismo, venda, visão de futuro, né? Ele é visionário. Muito visionário, eu quero ter ele. Daniel, obrigada por ter aceitado. A gente sabe que você está com a agenda super corrida. Até na hora que ele falou, faz propaganda, assim, a gente já está com a agenda... Tô quase fechando a agenda do ano que vem, você está pedindo para eu fazer propaganda. Então, assim, a gente, às vezes, era para terminar, já tô falando de novo, né? A rede social. As pessoas, a Daniela trabalha muito a rede social, a Daniela faz isso. Gente, eu não faço nada. Eu não faço nada. Eu não tenho uma equipe de marketing, eu não tenho equipe de ser ninguém. Eu não tenho uma social media, eu não tenho quem me filme. Né, Dani? Cara, sou eu que faço tudo, né? Na medida das limitações que eu tenho de tempo, de vontade, que tem dia que eu não quero fazer, eu não faço. Entendeu? Então, assim, é tudo muito orgânico, é tudo muito de mim. Eu já tentei fazer planejamento, eu já tentei fazer a segunda-feira, não consigo, eu não sou a pessoa do planejamento. Eu não consigo ter ninguém me dizendo o que eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer. Entendeu? Nessa parte de rede social, né? Então acaba que é tudo muito... Tem pessoas aqui em Palmas hoje que trabalham em rede social muito melhor do que eu, que faz programa, que faz séries, vocês que fazem muita coisa, que fazem podcast e tudo. Eu não faço nada. Eu tô até, assim, mas eu acho que o mais interessante é isso, sabe? Ser natural, ser você. Eu alinhado muito com o seu propósito. Com o seu propósito. Eu quero ser a maior. Eu quero ter clientes exclusivos, entendeu? E atender dentro do nosso perfil. Eu achei bacana isso daí. Porque às vezes tem gente que fica muito preocupado com a evolução do outro. Do outro, Mas eu tô bem onde eu tô. Na verdade, eu nunca nem imaginei chegar onde eu tô. Nunca imaginei. Eu nunca imaginei. Eu acho que isso daí é uma apesar coisa... de eu ter trabalhado muito duro para conquistar o que eu conquistei lá atrás, gente, eu só queria ser uma funcionária pública, ganhar ali o meu piso salarial e ter meu 13º, ter meus 30 dias de férias anuais, ter minha licença maternidade. Era só isso que eu queria há um tempo atrás, entendeu? A gratidão, ela é muito importante, né? Sim. E assim, eu e o Lucas, a gente nunca vai esquecer de verdade, né, o que você fez por nós, né, por ter acreditado sempre no nosso trabalho. Nós, né, e logo em seguida trabalhamos em parceria, isso daí é algo que a gente vai esquecer. Nunca vai. E assim, nós somos admiradores, de fato, do seu trabalho, né? A gente sabe que o nível dos seus projetos, eles são um nível altíssimo, né? Dani, é uma referência. Isso é bom, né? Isso é bom para todo mundo. Isso é bom para todo mundo. Eu não gosto que me copia, não. Fica à vontade. Se tá copiando é porque a gente tá fazendo algo diferente. Eu também, gente, eu sou uma pessoa muito sem vaidade nesse sentido, sabe? Eu quero mais que todo... Tanto é que as meninas que trabalham comigo, elas dão curso de detalhamento. Sim, olha só. Entendeu? Quanta gente já aprendeu com ela aqui? Com certeza. Então, com assim, elas aqui. Então, assim, a gente admira muito o seu trabalho. É uma régua muito grande, muito alta mesmo, né? A gente fala assim... A gente consome um projeto todo dia aqui. Tem, gosto de 11 obras rodando ao mesmo tempo. 11 deve ter 8 arquitetos. A gente sabe que isso gera, né, muito ciúme, né? A gente elogiar publicamente você, né, gente? Não. Mas ninguém sabe. Quem vê elogio não vê o Pix, né? Que foi não feito. Vê, não sabe. Ela tá pagando caro por isso. Brincadeira. Mas assim, não fiquem enciumados, né? É porque realmente existe admiração. Né? Os projetos da Dani são sensacionais. Não tem como você pegar um projeto desse e ficar calado. Meu irmão, tenta. Eu tô acostumado a pegar projetos ruins. Então, quando você pega um projeto... Gente, não faz isso. Isso aqui é uma coisa... Eu não estou falando, Dani, existe, como a gente falou, profissionais excelentes no mercado. Mas precisamos de melhorar cada dia, igual de obra. E quem sabe, essa conversa aqui não está fazendo um profissional falar assim, puta que pariu, ela é boa mesmo? Então, peraí, eu vou estudar e eu quero ser bom também. O que ela faz, entendeu? Então, às vezes, a pessoa ouvir, você pode até ficar magoado, você pode ficar chateado aí com isso, mas eu tenho certeza que vai te ajudar. Você vai olhar pro seu projeto, você vai abrir e vai falar assim, beleza, o que eu tô fazendo aqui que não tá bacana? Eu também quero. Quantas vezes o cliente tá me ligando em período de obra? Quantas vezes o cliente tá ligando em período de obra, entendeu? Então, é começar a reavaliar e refletir mesmo. Então, Dani, obrigada de todo coração. Agradeço. Falei demais, né? Não, de jeito nenhum, tá doido. Eu acho que vamos ter que abrir para mais podcast para gente falar um pouquinho de coisa. Então, gente, sério. Deixa as perguntas aqui, que a gente marca, né, sugestões e de fazer outro podcast para poder responder vocês, ou até mesmo a Dani responde aqui, tá? Beijão. Esse é o final do nosso Pode Construir. Compartilhe esse podcast para ajudar mais pessoas na construção civil.